final de ano é sempre momento em que muitas empresas e principalmente o comércio ampliam a sua oferta de trabalho para dar conta do aumento do consumo. Bom, o tema hoje do programa Espaço Aberto é emprego e nós recebemos aqui no estúdio da TV e Rádio Câmara Bauru a Ana Carolina Pacheco, ela que é docente na área de gestão e negócios do Senac Bauru. Ana, eu queria te agradecer mais uma vez pela presença aqui conosco. Imagina, Lidiane, obrigada pelo convite novamente. Bom, eu sou Lidiane Oliveira, aqui comigo nos trabalhos técnicos pela Rádio Câmara Camila Franco e pela TV Câmara o Gustavo Rosella. Ana, a gente tem aí uma projeção nacional apresentada pela Associação Brasileira de Trabalho Temporário. Essa projeção prevê uma alta de 10% na criação de vagas agora no final do ano em relação ao ano passado. Essa projeção de crescimento de contratação em dezembro se reflete também aqui na cidade. Sim, ela se reflete até porque Bauru é uma cidade comercial. E a época de dezembro, essa época agora de festas, amplia-se bastante essa demanda, essa oferta de emprego, né? Quais são os tipos de emprego que mais são oferecidos nessa época do ano? Comércio. Geralmente o comércio é o que amplia porque eu sempre vou comprar um presentinho, vou comprar uma lembrancinha. A gente tem festas de empresas que também podem ser na área de prestação de serviços, garçom, porque tem gente de férias, então prestação de serviços e comércio no geral. Na área do comércio, algum ramo em particular? Por exemplo, presentes, alguma coisa assim? Lojas, vendas, né? Que são a maior demanda. Agora, por outro lado, também aí, segundo uma projeção da entidade, apenas 8% dos funcionários temporários vão ser efetivados no próximo ano. Ou seja, quem for contratado agora, só 8% fica. A nossa crise econômica do país ainda está afetando a criação de novos postos de trabalho? Também, mas principalmente o que acontece? Quando eu amplio a carga de atendimento de uma loja, por exemplo, eu dobro a quantidade de horas trabalhadas e alguns dos meus colaboradores eu não posso colocar esse tempo todo. Então, eu trago pessoas para trabalhar comigo além. E o que pode acontecer? Quando eu finalizo o meu período de atendimento de festas, eu volto ao meu quadro habitual. E aí, muitas vezes, o que acontece? A gente acaba eu não absorvo de novo esse pessoal porque eu não preciso. Entende? E aí eu acabo usando só 8%. É lógico que a questão da crise acaba agravando isso, porque se eu tivesse um maior número de compras no meu estabelecimento, eu teria mais colaboradores. Ou seja, está diretamente ligado então à questão do comércio em horário estendido, como você falou, a maior necessidade de festas, né, de pessoal especializado nesse ramo por conta das formaturas e etc. Qual é o perfil de profissional que as empresas buscam nesse momento para preenchimento dessas vagas temporárias? É um profissional polivalente, um profissional que tenha uma presença diferenciada, que seja mais proativo e que não esteja tão preso ao seu cargo em carteira de trabalho. Esse é o maior diferencial. E principalmente que tenha uma competência comportamental diferenciada. Em termos de qualificação, por exemplo, dá pra gente também dar alguma dica? Qualificação profissional. Sim. Que saiba se relacionar bem, que tenha cursos de vendas, de atendimento ao cliente, dependendo da área de festas, que tenham noções de festas, que tenham curso de garçom. Certo. Ana, quais são os pontos mais importantes para estarem num currículo para quem está em busca dessas vagas temporárias de trabalho? Bom, primeiramente, o teu objetivo, você tem que ser colocado. Eu estou mandando um currículo para... Eu sempre brinco que é o seguinte, a gente não pode sair panfletando o currículo, né? Ele tem que ter um objetivo específico. Então, se eu vou mandar para uma loja, o meu objetivo tem que ser focado em vendas ali na loja. E aí, todo o meu currículo tem que ser focado nisso, as minhas experiências, as minhas qualificações. Se eu for trabalhar no ramo de festas, a mesma coisa. Eu vou trabalhar como garçom. Então, o meu currículo tem que ser pautado nisso. Sempre pensando que, assim, os objetivos vêm primeiro, todas as minhas qualificações técnicas, um resumo de quem eu sou, os meus dados, isso é muito importante, as minhas experiências profissionais, sempre do meu último emprego para o meu primeiro,
e os meus dados, né? E levar em conta também o perfil da empresa que está com essa abertura de vagas de curta duração. Não dá para mandar o mesmo currículo para todo lugar, ele tem que ser personalizado. O currículo tem que ser personalizado. Sempre que eu for mandar, mesmo nessa época ou quando passar essa época depois, que as pessoas vão continuar procurando emprego, mas o meu currículo ele tem que ser pensado com todo cuidado e com todo carinho para aquela vaga que eu vou participar. E levando em consideração também as características da empresa. Ou seja, é sempre bom eu pesquisar o que é aquela empresa para mandar o currículo. Uhum. Agora, quando a gente ouve falar muito em bancos de currículos, né, que gerenciam, que filtram, que distribuem essas vagas e esses currículos aí de pessoas que estão em busca de um trabalho, eles têm efetividade, funcionam mesmo? As empresas preferem fazer aí seu próprio banco de currículos, né, filtrar por si mesmas ou preferem terceirizar? A gente tem algumas páginas também em redes sociais, por exemplo, no Facebook tem uma página em Bauru Empregos Bauru, que acaba meio que funcionando como um canal de comunicação para as pessoas divulgarem vagas de trabalho, de estágio. Tudo isso é interessante? É interessante eu preencher os cadastros dos bancos. Alguns bancos têm o cadastro pronto que você preenche, cria sua senha. Isso é interessante, é importante. É importante eu ficar atenta a esses canais de Facebook, que também tem eles trazem muitas vagas importantes e são fáceis de você visualizar. É importante eu olhar, às vezes, o jornal também, ficar atento a todos os meios de comunicação. Bom, enfim, cadastrei meu currículo, fui chamado para uma entrevista. Quais são os erros mais comuns dos candidatos durante uma entrevista de emprego? Bom, a primeira coisa é... Às vezes as pessoas, porque eu saí do emprego anterior e falam mal da vaga anterior. Uhum. Isso é muito deselegante. E aí o entrevistador já pensa, poxa, vai falar mal. Falta de ética. Falta de ética. A questão de a ansiedade de querer ser contratado, porque assim, você está indo para uma vaga temporária. Então você tem que ter isso em mente. E quando eu chego numa entrevista já com essa ansiedade, provavelmente eu serei desclassificada. E tem gente que vai para uma vaga de 3 meses, por exemplo, depois de 3 meses é desligado e a pessoa se desespera, fica nervosa, enfim, causa uma confusão toda com algo que já tinha sido previamente acordado. Exatamente. Né? E muitas vezes o que é bem pior, a pessoa ela já entra com essa ansiedade do contrato. Quando você entra para uma vaga temporária, não é certeza que você vai ser contratado. É o seu desenvolvimento ali, é a capacidade de vagas da empresa que vai definir isso. Então você tem que estar bem ciente disso. Ana, quem conquista uma vaga temporária, a gente sabe, tem toda essa ansiedade, essa expectativa de uma efetivação. Como é que o colaborador pode se vender o seu trabalho durante um pequeno intervalo de tempo? A primeira coisa que a gente sempre fala é assim, não se posicionar como um temporário. Porque às vezes eu já entro, muitas pessoas ficam ansiosas e outras já entram assim, eu sou temporária. Só vou ficar 3 meses Vou ficar 3 meses, Uhum. Vou fazer de qualquer jeito. Isso é um erro fatal. O que eu tenho que fazer é me posicionar realmente como uma pessoa que trabalha ali, que veste a camisa e dá o meu melhor, ser proativo, trabalhar muito o meu relacionamento com os meus pares, mostrar resultados, fazer perguntas, não questionar a forma como a empresa trabalha, mas muitas vezes vir com soluções. Na pior das hipóteses, se ela não conquista a efetivação tão sonhada da vaga, ela pelo menos cria vínculos interessantes que profissionalmente podem ajudá-la em outro momento. Sim, ela pode, provavelmente ela será lembrada num outro momento, ela pode ser indicada para uma outra vaga, ou ali na própria empresa ou em outra empresa. Os vínculos são essenciais. E as cobranças são as mesmas de um funcionário que é temporário e de um quadro de colaboradores que já é fixo? Como é esse relacionamento aí de direção, de gerência com relação ao time de colaboradores que contam com alguns profissionais aí durante um pequeno intervalo de tempo? As empresas, quando contratam um temporário, é para suprir uma carga que existe, uma demanda que existe dentro da empresa. Então, ela não pode fazer diferença entre um contratado efetivo e um temporário. Então, a carga e a cobrança são iguais, sim.
Se o funcionário em período temporário, ele tem a intenção de ser efetivado, isso deve ser verbalizado? Ele pode falar? É interessante falar ou não? Qual é a dica que você dá? Ele deve falar, até porque as pessoas só sabem daquilo que a gente fala. Sim. E ele precisa não só verbalizar isso, mas sinalizar através de ações e de atitudes. Perfeito. Ana, ainda falando sobre a questão das vagas temporárias, você comentou agora sobre a importância dos relacionamentos dentro da empresa, né? Especialmente para quem está num período curto de tempo e precisa deixar uma boa impressão profissional. A criação de vínculos e de bons relacionamentos pesa na hora de decidir por uma efetivação? Pesa sim. Na atualidade, os contratantes estão mais preocupados com as competências comportamentais do que técnicas. Porque as competências técnicas a gente consegue desenvolver ao longo do processo, principalmente quando uma das competências comportamentais é a questão de proatividade, do querer fazer. Então, isso é muito importante. Como é que se cria, além dessa questão da proatividade, como é que se criam bons vínculos dentro de uma equipe? Sabendo ouvir, respeitando a opinião do outro, entendendo que o outro é diferente de mim e nem por isso ele está errado. O respeito é a palavra-chave. E principalmente empatia, ou seja, eu entender como o outro está se sentindo e alinhar a minha comunicação com ele para esse formato. Para a gente fechar, Ana, para quem está fora do mercado de trabalho, está nos ouvindo, nos assistindo, se interessou por enviar alguma vaga, nós já falamos que é importante apresentar, né, vender aí o que a gente tem de qualificação profissional. Qual tipo de formação você indicaria? De curta duração? Ou para quem está querendo realmente se especializar um pouco mais em determinado setor, comércio? O que você indica? Olha, nós temos a curta duração, é importante, em ambos os casos é importante a pessoa saber para onde ela quer. Ela quer trabalhar na área do comércio, ela quer trabalhar na área administrativa e a partir daí ela verificar. Nós temos cursos de curta duração, de capacitação rápida, básico em informática, porque às vezes as pessoas se prontificam a trabalhar num escritório, acreditam que conhecem informática, mas conhecem muito pouco ou quase nada. Temos cursos de atendimento ao cliente, pequenos cursos de técnica de vendas, que são cursos de curta duração, e temos também cursos maiores, que são os cursos técnicos, na área administrativa, na área de recursos humanos, de informática. Aí é uma questão da pessoa pensar o que ela quer. Direcionar e alinhar a qualificação junto ao objetivo dela. Junto ao objetivo. O mais importante agora é a gente pensar qual é o meu objetivo. O que eu gosto mais, o que eu tenho mais afinidade? Afinidade, exato. Joia, eu queria agradecer aqui a presença conosco da Ana Carolina Pacheco. Ela é docente na área de gestão e negócios do Senac Bauru, falando conosco sobre essa oferta de trabalhos temporários no final de ano. Como é que fica aí, qual deve ser o comportamento do funcionário que busca uma efetivação para o ano que vem. Ana, obrigada pela presença mais uma vez. Imagina, obrigada pelo convite. Eu agradeço também a sua sintonia. Nós lembramos que essa entrevista vai ao ar pela TV, Rádio Câmara e fica disponível na internet. É só você acessar o canal da TV Câmara Bauru no YouTube. Até a próxima.